Olá para você que acompanha a gente aqui na TV Câmara, está começando mais um programa Ponto de Vista. E hoje a gente conversa com o historiador, cordelista e um conhecedor da cultura nordestina, Mário Cabral. Mário, é um prazer recebê-lo aqui virtualmente na TV Câmara. Olá, tudo bem? É um prazer, né? Eu agradeço demais o convite, né, para falar sobre o meu trabalho e tal. E desde já estamos aí, pronto para as perguntas e divulgar um pouquinho dessa coisa da cultura da viola caipira e da viola repentista, né? Além de eu ser um apaixonado pelo tema, eu pesquiso o tema também. Muito obrigado. Obrigada a você, Mário. E você, como historiador, você pesquisa esses temas. Você também, apesar de ter nascido aqui em Guarulhos, você é filho de pais paraibanos, né? Você teve um contato muito próximo com essa cultura. Eu queria que você contasse assim, como é que você descobriu essa paixão pela cultura nordestina, pela viola caipira, a viola nordestina também, o repente, a literatura de cordel. Conta pra gente um pouquinho como é que você começou a ver isso como uma forma de arte. No caso, desde criança, eu sempre ouvi o repentista, o violeiro repentista nordestino, pelo disco. O meu pai tinha alguns discos de vinil, eu colocava na vitrola para ele ouvir e ficava ouvindo aquilo, né? E eu sempre via que nos versos que eles faziam improvisados havia uma certa continha, né? O primeiro verso rimava com o terceiro e o quinto, o segundo com o quarto e o sexto, tinha a questão das oitavas, das sétimas, das décimas, né? Dos decassílabos, e eu aprendi a contar isso. Eu descobri posteriormente que a mesma métrica que o cordelista escreve no papel, o repentista improvisa na hora. É uma arte muito próxima, o repentista violeiro do cordelista, né? Tanto que tem alguns violeiros repentistas que escrevem cordéis e alguns cordelistas que de vez em quando pegam a viola e fazem seus repentes, né? Então eu tive esse contato, primeiramente foi pelo disco, né? Como eu sou aqui de Guarulhos mesmo, eu sou da cidade, né? Eu tenho esse gosto pela questão rural, pela viola, mas é meio que por osmose, né? Por influência de família, né? E meus pais são do sertão paraibano, digo nem sertão, eu digo Cariri, é a região ali entre Campina Grande e Aroeiras, chama Cariri Paraibano, e meus pais são daquela região ali, né? São migrantes, né? Como a maioria dos guarulhenses que são de outros estados vêm para cá para trabalhar, e eu tô nesse contexto, né? Nasci na cidade, mas tenho o coração no sertão. E você sempre teve na sua casa essa ligação com a música, seus pais que davam disco para você, você aprendeu também a tocar a viola? Então, na questão da viola, eu só arranho mesmo, assim, o acorde básico do repentista de viola, que é aquele baião que eles fazem assim, né? O acorde lá Uhum. em ré, e em cima disso eles vão improvisando, né? Essa viola nordestina ela é simples de execução, de tocá-la. Agora a caipira eu só sei alguns acordes, porque eu entrei no Conservatório de Guarulhos, de 2009 a 2011, eu fui aluno regular do conservatório e estava aprendendo a tocar viola caipira com o professor Zé Helder, né? Que é um fera na viola caipira, é um professor aqui do Conservatório de Guarulhos, né? Ele é de Pouso Alegre, Cachoeira de Minas. Ele é de Cachoeira de Minas e ele veio para cá, para Guarulhos, para trabalhar. E eu aprendi alguns acordes com ele, né? Aí eu deixei o conservatório por conta do estudo, né? Que eu estava fazendo a graduação em História e não dava para conciliar a graduação em História com o conservatório. Aí eu abandonei, digamos, o instrumento. E para você tocar bem, para você ter essa coisa com a viola, você precisa se dedicar. E instrumento musical tem que ter dedicação. E eu não estava me dedicando tanto. Tanto que eu sou o violeiro meia pataca, que nem os caipiras mais tradicionais falam, né? Eu só arranho alguns acordes, né? Nem me atrevo a tocar viola quando eles estão perto. E como é que começou a história para você de fato? Isso, você teve essa cultura, essa influência da cultura na sua casa, mas quando é que você começou a levar isso mais a sério, de se aprofundar nos temas, e decidiu estudar a história? Sim, no caso, eu sempre fui apaixonado por história. Tudo que era relacionado à história, a coisas antigas, eu sempre fui apaixonado. E na época, quando eu saí do ensino médio, em 2005, eu prestei o primeiro Enem, né? Aí eu tive a oportunidade de fazer a universidade, mas não quis. Eu preferi trabalhar e tal. Aí eu só fui fazer a minha graduação em 2012, né? Mas no caso, também pelo um Enem, consegui um ProUni, né? Aí eu falei, se eu for fazer história, é porque eu realmente sou apaixonado pelo tema. E se eu for pesquisar alguma coisa de tema, vai ser sobre essa questão ou do cordel, ou do repente, ou da viola.
E meu TCC na graduação foi sobre Severino Lourenço da Silva Pinto, Pinto do Monteiro. Ele é considerado o maior repentista de todos os tempos. Ele é chamado a Cascavel do Repente, lá na Paraíba, né? E ele é um cara que tem uma fama que cantou com mais de 150 cantadores e ele quebrou no verso todos os cantadores, né? E ele prescindia da voz e prescindia do instrumento. Ele tocava muito mal e cantava muito mal. A voz dele era taquara rachada. Só que o que eu descobri, que o nordestino fala que cantador que canta bem, é quem faz muito repente. Então, eles não são tão cantores, eles são poetas. Eles improvisam seus versos na hora, mas eles são mais poetas. Eles usam a viola como fundo musical para se inspirar, como fosse um mantra, naquele acorde simples, que é uma viola de afinação mais modal, e em cima disso eles vão improvisando, né? O que importa para o repentista violeiro, o violeiro nordestino, é o verso, né? Tanto que muitos prescindem da voz e até do próprio toque da viola, mas a beleza deles é a questão de improvisar, de fazer na hora. E são versos, assim, tão bonitos que não fazem... não perdem nenhum para Machado de Assis, não perde para os parnasianos, não perde para Olavo Bilac, tem grandezas assim que você escuta de improviso, que você às vezes se questiona, como é que um cara desse, nascido na roça, às vezes é semi-analfabeto, analfabeto, mas tem a capacidade de fazer um verso tão bonito, né? Se eu for começar a mensurar pérolas aqui, né, a nomear pérolas, eu fico 5 horas de live só declamando versos bonitos desses cantadores repentistas. Mas no caso do caipira, né, como eu sou daqui, meus tios também tinham vinil do Tião Carreiro, do Tunico Tinoco, Cascatinhana. Eu via todo domingo de manhã o Viola Minha Viola. Então, você vê, eu nasci na cidade, tenho uma vivência aqui, né? Sou totalmente urbano, mas o meu programa predileto era o Globo Rural, de 7h30 da manhã. Aí terminava o Globo Rural, eu ia ver o Viola Minha Viola. Fez parte da minha infância, né? Você vê, e às vezes às vezes eu questiono a idade que eu tenho. Tenho 32, mas parece que eu tenho 64, pela questão do gosto musical e de gostar dessas coisas antigas, essas coisas fazem parte da história rural do país, assim, né? É uma paixão que eu tenho. E o violeiro caipira é um violeiro tonal, né? Eles tocam a viola num acorde que casa com a voz deles. Por exemplo, eles não podem cantar de uma maneira galopada, direto, que nem os repentistas nordestinos fazem, porque estão improvisando, né? No caso, é uma moda já feita, tem uma melodia, né? Então, a voz tem que estar casada com o instrumento. Os violeiros caipiras cantam em duplas, mas em terças, um com a voz acima, outro com a voz abaixo, que é a primeira e a segunda voz, né? Já o repentista canta alternado. Enquanto eu terminei de fazer meu verso, eu dou uma deixa para o outro começar a improvisar, né? Só os corozinhos de repetência dos estilos poéticos que eles cantam em dueto, né? É mais ou menos. Pode falar. Os seus cordéis, você começou a escrever quando? Eu comecei a escrever quando eu tinha uns 15 anos de idade. Eu já escrevi alguma coisa no caderno de escola. Quando eu estava na 7ª série, 8ª série, eu já escrevi alguns versinhos tentando rimar. Mas eu quebrava a rima, eu errava, porque você não tem internalizado ainda aquela métrica. E uma coisa que eu acho muito interessante é essa coisa do poder dessa arte do cordel e do repente, né? É que você internaliza as métricas e você consegue escrever rimado e dentro de métricas, 7 sílabas, décimas, decassílabos, né? E o Hoje é que eu acho... automático para você. Isso, fica orgânico. Com o tempo, você vai treinando, você vai assimilando, isso vai ficando orgânico, né? Tanto que hoje você me dá um tema, eu começo a escrever e tal, vou procurar fazer o melhor dentro daquele tema, aí você escolhe a métrica, oitava, que eles chamam lá no sertão de quadrão, a décima, o decassílabo, a cestilha, as 7 linhas, né? De acordo com o Assis Ângelo, que pesquisa essas métricas, o próprio repentista Oliveira de Panelas, Ariano Suassuna, existem de 70 a 80 métricas poéticas no repente nordestino, dentre as variantes também, né? Que algumas métricas, como o quadrão, tem várias variantes, né? Tem o quadrão à beira-mar, o quadrão agalopado, e assim, bastante, né? Tem várias variantes dentro dos radicais, né? E foi isso, ouvindo os cantadores eu aprendi a escrever o cordel, né? E é uma forma também de eu externar, às vezes, o que sinto,
e o gosto que eu tenho por essa métrica, né? E tem uma coisa também, o cordel é um tipo de poesia muito específico, que para você escrever cordel mesmo tem que estar dentro de 3 classes: métrica, rima e oração. Os cordelistas tradicionais, os repentistas, não aceitam verso quebrado, digamos assim. É como se fosse uma convenção que durante esses anos todos veio se instituindo. Tem que ter métrica, tem que estar dentro do rigor métrico, tem que ter rima, tem que rimar, não pode ter nada sem rimar, e uma coerência na rima. Você tem que rimar Ceará com Pará, com Camará. Você não pode rimar que nem os emboladores de coco, que eles não têm um rigor de rima, né? Eles podem falar Ceará com mar, né? Aquela coisa mais simples, né? Um linguajar mais coloquial. O repentista não, ele segue e arrisca a questão da rima. Tem que ser uma palavra que rime com outra e com a terminação próxima, né? E a questão da oração é o assunto. Por exemplo, um cantador começa a falar de amor, o outro termina falando em faca, em briga. Então não tem sentido. Se você dá um tema para o cantador ou um tema para o cordelista, ele tem que iniciar essa cantoria, esse cordel, e terminar no mesmo enredo, na mesma temática, né? Eles são muito caxias, né, nesse aspecto, né? E já o caipira, o violeiro caipira, eles geralmente produzem modas. Existem repentistas caipiras também, que são os cururueiros, que eles têm um toque de viola, na viola cebolão. Ah, a questão da afinação, né? A afinação do repentista nordestino é a afinação de cantoria, que eles chamam, né? De baixo para cima, ré, lá, fá, dó e 3 cordas em sol. Essa é a mais tradicional. Mas tem alguns repentistas de voz mais aguda, que tem um tom mais alto, eles afinam a viola um tom acima. São 7 cordas, a afinação repentista. Já a afinação caipira são 10 cordas, né? Que é si, mi, sol sustenido, si, mi, né? Que é essa chamada cebolão e mi, que é a mais comum aqui no Sudeste, né? Então, os caipiras, eles improvisam também, esses cururueiros fazem versos na hora, só que eles não têm a quantidade, as variantes de métricas poéticas que o repentista nordestino tem. Mas existem repentistas caipiras também. Só que o que é mais forte aqui na viola caipira, no recorte de Guarulhos, é os violeiros, as duplas que reproduzem os clássicos, que fazem músicas nos estilos, né? A riqueza de estilos na viola repentista são as métricas poéticas. A riqueza de estilos na viola caipira são os ritmos que a viola caipira dá, que é o cururu, o cateretê, a catira, o rasqueado, a guarânia, o pagode de viola, né, que ficou famoso com o Tião Carreiro, né? Ele é chamado o rei do pagode, né? E há controvérsias, pesquisadores falam que ele pegou ritmos e fez uma miscelânea de células rítmicas e criou o pagode. Os mais pesquisadores, os mais acadêmicos falam, não, Tião Carreiro não criou nada. Ele simplesmente pegou células rítmicas que já existiam e fez um ritmo novo, um pagode, né? É uma criação mais moderna, né? Mário, você também já reuniu seus cordéis em livro, né? Você já está com 2 livros. Em 2019 você lançou Lamentos e Memórias em Rimas Simplórias. Eu queria que você contasse para a gente como é que foi esse processo, né? De escolher os seus cordéis, seus poemas, juntar eles nos livros. E também se foi difícil você lançar esses livros de maneira independente, né? Fala um pouquinho para a gente como é que é esse processo. No caso, o primeiro trabalho foi o livro Cordéis Dedicados, né, em 2016. E após isso eu continuei me apresentando em saraus, poesias, né, e a gente faz várias poesias no decorrer das apresentações, dos eventos que a gente participa. Aí eu fiz uma coletânea, né, aí lancei o primeiro, que era o Cordéis Dedicados, que a temática era sempre falar sobre algum movimento, algum espaço, alguém importante, né? Aí por isso que é cordéis dedicados, né? E o segundo foi essa questão mais intimista, mais ligada à memória, né, ao amor, a sentimentos assim românticos, né? Que é o Lamentos e Memórias, né? No caso, esse é o segundo, né? E eu tenho o terceiro também, que eu fiz parte da coletânea Prêmio Literatura Guarulhos, que foi pela Secretaria de Cultura, né? Então, no caso aqui, só para uma questão de registro, né? Esse é o primeiro, né? Cordéis Dedicados. Este é o segundo, Lamentos e Memórias,
né? E este aqui é o terceiro, que é o mais recente, né? Esse você lançou quando? Esse foi lançado agora no dia 2/12, na Biblioteca Ah, Monteiro Lobato. A super entrega foi. recente, então. No caso, é uma coletânea de vários autores, né? Aí eu Uhum. estou inserido também, né? A gente foi contemplado num prêmio da Secretaria de Cultura. E o ano que vem eu vou lançar esse. Esse aqui é um pilotinho. Eu fiz o cordel, o Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, todo em cordel. A Ah, peça que inteira legal. em cordel. Aí o ano que vem a gente vai estar lançando aí. E no caso de produção, né? A questão foi lançar uma produtora independente, né? Eu, o Daniel Neves, o Renato Queiroz, o Júnior Bezerra, né? A gente criou a editora Letras do Subsolo, que é isso, né? Que é a forma da gente publicar nossas poesias, contos, prosas, né? Que tem, o Júnior mais é da prosa, da poesia. O Daniel é mais do conto, da prosa. O Renatão, idem, né? Então, eu sou do cordel. Aí a gente se reuniu para produzir nossos trabalhos e divulgar, né? Tem uma satisfação de guardar um livro nosso, uma lembrança nossa, né? E também divulgar a poesia, a literatura nossa para as pessoas, né? E principalmente em Guarulhos, né? E a questão de ser independente é que o mercado editorial ele é um mercado caro, né? E a gente, como tem certas dificuldades, fica um pouquinho distante, né? E criar a editora foi isso, né? Não podemos deixar de produzir, né? E num preço acessível, né? Legal, então lê pra gente um poema pra gente encerrar esse bloco aqui, você dando uma palhinha do seu livro. Tudo bem, eu vou ler então do segundo trabalho, que é o Lamentos e Memórias em Rimas Simplórias. Uma poesia que eu fiz, ela tem um cunho romântico, né? O nome dela é Retrato de um Amor Perene. É um martelo agalopado. São 10 versos de 10 sílabas. Mais um dia turbulento, longo e inquieto, que me corrói, me priva e devora. Do crepúsculo à barra da aurora, de agonias, angústias, meu devir é repleto. Desde muito me sinto incompleto em amor, afeto e compaixão, sobrou-me frieza, amargura e desilusão. Meu viver nunca mais fora composto, sem ver a luz de teu meigo rosto clarear a treva de meu coração. Era fogo? Virei cinza nessa paixão, que sem dó alguma me queimou. Do fogo inclemente nada restou, as cinzas se atrelaram com a poeira do chão. O ostracismo, abismo e solidão me transformaram num ser triste e vazio. Todo aquele fogo agora é um gélido frio. Minha fonte que manava riso e vigor, verteu suas águas em marasmo de sabor e meu tenro inverno tornou-se um verão estio. Imagine uma flor sem desabrochar, pense num poeta sem inspiração e um trovador sem bela canção, um belo passarinho sem cantar. Uma formosa cachoeira a secar, uma campina verter-se no ermo sertão, o inocente cativo na prisão, uma boa mãe pelo filho não ter dor, pois é como o retrato desse amor que se esvaiu, sem motivo e sem razão. Quando lembro teu sorriso e feição, tua beleza exalando libido e frescor, tua voz com suave timbre de primor, teu carinho a mim era uma redenção, que retribuía com todo o meu coração, nos teus olhos brilhantes vi essência, que preencheu meu vazio e carência, eu vi alegria e plenitude, como a poesia molda um gênio rude, de um reles bárbaro, num ser de sapiência. O que é que me alivia e consola é o mundo encantado da poesia, do poeta de talento que faz e cria, embalado pelo som de uma viola. Aos poucos aprendi nessa escola com gênios simples, mestres da canção, com espantosa e exímia inspiração, fazem poemas de amor e de admirar, mas quando os ouço me ponho logo a chorar. A poesia é bela, mas sangra meu coração. Mesmo triste lhe dedico essa canção. Para ti desejo um futuro de paz e glória. Foste um ser que marcou minha história. Sei que em tua vida também fiz transformação. Mesmo sem te ver, ainda tem inspiração. Tua aura de candor e brilho me aquece. Este poeta que muito sabe e te conhece, sabe que verás um dia esta canção, terá ciência que dentro de meu coração, um canto para te acolher, você merece. A poesia reporta-se para além. Não posso estar perto de quem quer o bem. Se alguém ama alguém, eu creio que se encantou com esse poema também. Que lindo, obrigada, Mário. Agora a gente vai fazer um Valeu. pequeno intervalo, então daqui a pouco a gente volta falando mais um pouquinho sobre cordel, também sobre essa cultura nordestina, sobre viola. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Voltamos com o Ponto de Vista, hoje recebendo o historiador e cordelista Mário Cabral.
E agora a gente vai falar um pouquinho de uma outra vertente sua, né? Porque você tem esse trabalho ligado à história, um trabalho acadêmico, tem os seus cordéis, mas também você já se aventurou aí no mundo do cinema. Foi justamente numa parceria, né, com o pessoal da Companhia Bueiro Aberto, com o Daniel Neves. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, que foi o documentário Cantoria Urbana. Vocês conversaram com diversas pessoas, fazendo um mapeamento aí da viola aqui em Guarulhos. Conta pra gente. Sim, sim. Na questão do cantoria urbana, foi uma conversa informal, né? Que eu comecei a falar sobre a diferença das violas caipira, da viola repentista. Comecei a falar que era filho de paraibano, né? Foi quando o Daniel descobriu que eu não era nordestino, que para ele eu era nordestino, por causa do sotaque Sotaque. e do gosto, né? Mas quando eu falei que era guarulhense, ele se espantou e ele ficou curioso de fazer umas filmagens e descobrir mais sobre esse universo. Aí resultou dele fazer um roteiro, eu levar ele nos locais onde tinha os violeiros, as violas, os eventos, e terminamos produzindo o Cantoria Urbana, né? Para mim foi uma satisfação muito grande de fazer esse documento, que também tem violeiros repentistas em Guarulhos. Eles são em menores quantidades, mas tem. E os caipiras têm uma trajetória muito grande, né? No Arquivo Histórico de Guarulhos tem vários registros de fotos, iconografia, documentos sobre eventos de viola e o movimento de viola caipira desde o final da década de 60 até hoje, né? Eu posso citar o Viola Viva da Áurea Fontes, né, que já foi entrevistada aqui, né? O Café com Viola da Vera Bianchi e o Aru, que é um evento recente, né? Na década de 80 teve a fundação da Orquestra de Violeiros Coração da Viola, né? Na década de 90, início, a Áurea tentou fazer a Orquestra Violeiros de Ouro, durou pouco tempo, mas teve um evento. Mostra que a viola caipira é muito forte, o fenômeno da viola caipira é muito forte na cidade de Guarulhos. E esse documento, o filme vem como documento para registrar essa história, né? Inclusive, eu até falei com a Araci, do Arquivo Histórico, disponibilizar o arquivo do filme como um registro histórico de verdade. Para mim é uma satisfação que as pessoas gostem e apreciem essa arte, né? E na questão de se aventurar nas telas, eu sou ator também, né? Eu fiz 6 anos de teatro, né? Aí eu fiz várias oficinas culturais aqui em Guarulhos, né? Tem o DRT por oficinas, não tem a formação nas artes cênicas, mas pelos trabalhos consegui o registro de ator. Eu já atuei em alguns filmes, né, da Companhia Bueiro Aberto, e eu acho legal a temática deles por isso, né, que eles trabalham com cultura popular e movimentos de artistas dentro da cidade de Guarulhos, tanto de atores, como de cinema, de literatura, de vários estilos de música, como o samba, que eles fizeram o Bamba de Vila, como o choro, como eles fizeram na Roda de Choro, e a gente fez parte do Cantoria Urbana, né? Então eu tenho um pouquinho de ator, um pouquinho de poeta, um pouquinho de historiador, e minhas profissões são tudo braçal, né? Eu sempre trabalhei com serviço pesado, mesmo durante a formação, né? Na carteira de trabalho eu sou servente de pedreiro, borracheiro, e agora eu sou funcionário público, né, da Prefeitura de Guarulhos, enquanto no Departamento de Serviços Funerários, né? Eu trabalho como funcionário público agora, eu sou coveiro. Mas eu acho que tem uma Você coisa. faz de tudo. Faço de tudo, estamos aí, estamos a trabalho. E o que eu acho engraçado é isso, que muitos violeiros caipiras, muitos repentistas, têm essa coisa poética, essa coisa de uma beleza na arte, e a maioria são pessoas que pegam no cabo da enxada, trabalham em serviços pesados, são mestres de obra, pedreiros, e é isso que eu acho interessante nesse universo. São pessoas simples, trabalhadores do braçal, que têm também uma afinidade poética, né? Tem uma beleza na alma, né? E a viola é um transporte para eles externar essas belezas, né? Das suas terras, dos seus rincões, né? O que eu acho bonito é que é uma arte que é totalmente ligada ao povo. Você falar em viola, mesmo na academia, mesmo na universidade, você vê debates na USP sobre doutores como Ivan Vilela, como o Ikeda, o Alberto Ikeda, né, o grande pesquisador também, quando ele se reporta a esse tipo de arte, é uma conversa gostosa, não é aquela conversa acadêmica maçante, é uma conversa que dá prazer, porque esse universo da viola, por essência, é um universo de pessoas simples. Quem promove esse tipo de arte, quem ouve esse tipo de arte, são pessoas que têm um pouquinho de cheiro de terra na alma. E no documentário, como é que vocês encontraram essas pessoas? Já eram pessoas do seu convívio que você já conhecia? Vocês foram indo atrás como, assim? Sim, no caso eu já conhecia 90% dessa galera, porque eu sempre ia nos eventos do Viola Viva, né? Quando a gente ensaiava no Teatro Nelson Rodrigues, as peças de teatro, acabava o ensaio do teatro, num domingo
de manhã até à tarde, aí eu já ficava para ver o Viola Viva, né? Aí eu tenho afinidade com as várias duplas de lá. E os repentistas, às vezes eu em casas do norte, né, e tal, e a gente sabia das cantorias que esses repentistas fazem aqui em Guarulhos pelo rádio. Tem a rádio Imprensa FM, que divulgava essas cantorias, né? Então eu frequento cantorias de viola repentista e as cantorias de viola caipira há muito tempo. Então quando eu levei o Daniel, não foi difícil contatar esses interlocutores, né? Foi fácil. No caso, eu só revivia aquilo que eu tinha de costume, de hábito, né? E o Daniel, gostei porque ele falou que conheceu um outro universo, né? Esse mundo de arte, né? E ele também se reportou um pouquinho na questão da família dele, né? A família dele é do interior de Minas Gerais, né? É como se fosse um resgatezinho das suas raízes, né? E o que eu acho engraçado é isso. Você falar do tema de viola, você fala de família, você fala de tradição, você fala de migração, e você fala de algum pezinho que você tem na roça, de algum avô, de algum pai. É um tipo de arte que ela, mesmo vindo para o campo urbano, às vezes ela tem mais força aqui na cidade, essa cultura de viola, na ideia de resgate, de preservação, do que no local de origem. Porque o fator da migração migra. O cara não vem só para trabalhar, ele traz consigo sua arte, né? E uma prova disso é a Orquestra de Violeiros, Coração da Viola, que seu Oliveira está aí no comando desde a década de 80, né? A galera da viola caipira, que prova isso, né? O seu Oliveira, em si, ele é uma enciclopédia da música caipira, que ele conhece todo mundo, e ele tem um pé na linguagem da Orquestra de Violeiros, Coração da Viola, ele tem um pé no Favoritos do Catira, na arte da Catira, e na arte do Santo Reis, da Folia de Reis, né? Que eles são os mensageiros do Santo Reis. Então, queridos espectadores, pesquisem seu Oliveira, pesquisem Áurea Fontes, pesquisem os violeiros daqui. Porque o intuito dessa pesquisa, né? Eu estou fazendo um mestrado na Unifesp, a Federal de São Paulo, do campus Guarulhos. É sobre isso nas ciências sociais, né? Como é que uma arte, às vezes, tem mais força no local urbano que no local de origem, por conta da migração. E o intuito dessa pesquisa é esse. Quando eu entrei lá fazer essa pesquisa, é isso, que mais pessoas se atentem a essa arte, né? Vejam esse tipo de cultura. Não fiquem só no campo das pessoas mais saudosistas. Você vê o público desse tipo de arte, geralmente são pessoas mais velhas, mais maduras, né? A faixa etária de 50, 60 anos, 40, 50 anos. É difícil você ver jovem. Só que Essa nova geração, no lugar onde você mora, a nova geração, eles ainda têm essa ligação com essa cultura mais tradicional? Aí é que tá, muitos que têm essa ligação forte já vêm com isso, se via na comunidade deles, se o avô era violeiro, se o pai era violeiro. Tem muita gente jovem tocando viola, sim, mas é muito pequena ainda esses novos violeiros, digamos assim. Pelo menos é uma visão particular, uma coisa que eu tenho. Eu conheço a dupla Anthony Ventura e o Ricardo Santiago, eles fazem dueto Quando o Inhambu Cantou no Meu Quintal. Eles representam essa geração nova na viola, né? A violeira Natália Terra, que é uma moça que, inclusive, toca demais e ela fabrica suas próprias violas. Ela é luthier e violeira, a Natália Terra, né? Ela é de Guarulhos também, os meninos do Inhambu, o Anthony e o Ricardo, são daqui também. E quem mais? Tem a galera do Afina Tueira, que são alguns jovens que tocam com o Zé Helder, né? Então tem muita gente tocando viola, sim, mas eu ainda vejo um público pequeno para essa arte e vejo os artistas também, poucos artistas violeiros na geração nova, né? Mas acho que isso vai aumentar porque está muito em voga, está muito em evidência a viola agora, né? Você também tem um projeto novo que você está trabalhando agora de um curta-metragem, é isso? Conta pra gente. Então, no caso do curta-metragem, eu já fiz um curta-metragem com o Daniel sobre o Cazé, que é um indígena, que ele foi professor aqui na Figuinha, de Guarulhos. Ele já trabalhou no Arquivo Histórico como funcionário público e hoje ele é professor na Federal do Sul da Bahia e na Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus. É o Cazé, Carlos José Ferreira dos Santos. Só que o nome indígena dele é o Cazé Angatu Chucuruto Pinambá. E a questão dele é esta, de como é que um indígena se comporta na universidade. E o indígena tem que estar na universidade. A questão dele é defender uma militância indígena, né? Na universidade. E ele é um cara aguerrido, é um cara que está lá ele vive na reserva de Olivença, em Porto Seguro, na Bahia. Então ele tem uma militância nessa causa indígena. Esse é o segundo trabalho que eu fiz, né? E a gente está querendo desenvolver outro,
que é sobre o cantador repentista Sebastião Marinho. E a pergunta que norteia esse curta-metragem do Sebastião Marinho é esta: como é que um cantador que nasceu no sertão e vive há mais de 40 anos no estado de São Paulo consegue manter com tanta força essa raiz nordestina, né? Você conversando com o Sebastião Marinho, parece que você está na Paraíba, você está lá na roça, lá numa rede, conversando com um cantador, né? De tão verídico, né? De tão verdadeiro que é essa coisa dele, né? Ele é repentista há muitos anos, e outra coisa que eu acho interessante no Sebastião Marinho é que ele é um dos poucos violeiros que eu conheço na arte da viola repentista que solam muito bem a viola, cantam canções, declamam poemas, tem uma voz possante, né? É um cantador completo, né? E o curta-metragem é isso, porque ele pegou várias gerações de cantadores. Eles pegou os cantadores mais tradicionais, que eram os Batista, né? Otacílio Batista, Dimas, Lorival, Pinto do Monteiro, Manuel Chudu, os cantadores velhos do passado, e pegou a geração da década dele, né? 60, 70, 80, e tá pegando essa geração nova de repentistas, né? E é um cantador que canta com todo mundo, né? Toca muito bem, canta muito bem, e ele é um símbolo, né, disso, né? Que a arte do repentista, a arte da viola, ela transcende gerações, ela transcende décadas, né? É uma arte muito brasileira, né? E o Sebastião Marinho, ele tá com 72 anos, cheio de vida, repentista de primeira, e ele também é o cantador preferido do meu pai, né? Tem a questão de preferência por cantadores, né? O cantador, para mim, o que eu mais gosto, aprecio, é um paraibano chamado Moacir Laurentino, né? Já meu pai gosta do Sebastião Marinho, né? Tinha o Sebastião da Silva, que por motivo de doença não canta mais, Valdir Teles, e tem muitos cantadores. Se eu começar a mensurar os cantadores que eu já vi cantando e pelo disco, eu fico aqui até meia-noite. Porque, assim, tem muitos repentistas e tem muitos violeiros caipiras. E acho que o trabalho da gente é isso, né? Fazer com que as pessoas conheçam essa arte, né? Porque é muito difícil essa arte ir para grande mídia. É muito difícil, pelo menos eu, com 32 anos de vida, e acho que vocês também nunca viram uma dupla de repentistas no horário nobre de uma Globo ou um SBT. É um tipo de arte que sempre fica subalterna. Respondi? Sim. E esse curta que vocês estão fazendo, vocês já começaram a gravar? Sim, a gente já gravou 80% das filmagens, agora está num processo de edição. Falta 20% para arrematar, porque, no caso, a gente vai fazer uma miscelânea de o Sebastião falando da vida dele, improvisando alguns repentes, e eu como fosse um apresentador dele em forma de cordel. Então, a gente, após as gravações, vamos formular um roteiro de eu apresentando ele como um menestrel, apresentando ele como um cordelista, né? E tipo aquelas coisas de uma apresentação circense, né? Eu apresento ele em forma de cordel, improvisando, aí ele vem e canta, e o Moisés Pantolfi, né, que é um xilogravurista, que é um cara que desenha, que é um cara que é cineasta aqui da cidade, muito bom, por sinal, tem vários prêmios, ele desenha muito bem, e a gente conversou com ele, né, para ele fazer alguns quadros, alguns desenhos, para a gente, tipo, fazer uma narrativa em forma de cordel. Eu vou narrando em forma de versos, e as imagens do Moisés contando alguns quadros e alguns passamentos, momentos da vida do Sebastião Marinho, né? Aí juntava a xilogravura, juntava a arte do cinema, junta o cordel e junta a viola, né? Aí um curta de 30 minutos, né? E o Sebastião é uma apresentação à parte, né? Eu sou suspeito em falar, né? Porque eu sou fã dele, né? Mas é um trabalho que a gente quer fazer para o ano que vem. Se der tudo certo. Legal. Mas o nosso tempo já está acabando, já se esgotou. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente, divulgar um pouquinho desse trabalho, que muitas pessoas às vezes nem conhecem, né? Como você falou, nem sempre vocês têm a oportunidade de divulgar esse trabalho. Mas eu queria agradecer demais a sua participação e que você convide as pessoas a conhecerem mais, irem no YouTube, ver um pouquinho do documentário, os projetos novos, divulga pra gente. Tudo bem. Então, gente boa, vocês estão convidadíssimos a participar, a ver no YouTube, né? Cantoria Urbana é o nome do documentário sobre a viola. Futuramente vamos produzir o do Sebastião Marinho, né? E os livros, se você quiser entrar em contato, né, com a produtora, com a editora Letras do Subsolo, eu deixo o meu Facebook, que é o que eu tenho mais prático aqui em mente, né? Que é Mário Cabral.
aí vai aparecer minha foto lá, e lá a gente passa o endereço, o e-mail da editora, e todos os detalhes, se você quiser, se quem quiser adquirir os nossos trabalhos, não só os meus, né, mas também o do Daniel, do Renatão, do Júnior, e assim divulgar, né, esse trabalho nosso que é feito de forma independente. E eu agradeço demais o convite da TV Câmara, e tudo de bom para vocês aí, sucesso, saúde e luz, e viva a poesia popular e viva a viola! Obrigada, Mário. Então, muito obrigada a você em casa que assistiu a gente. Eu deixo vocês com um trechinho do Cantoria Urbana para vocês conhecerem um pouquinho mais esse trabalho do Mário Cabral. Muito obrigada, a gente se vê no próximo programa. Até lá. Mais que você seja um erudito, grandioso, você põe paixões, você põe a sua personalidade no papel. Né? Creio que é por isso que a minha poesia é um pouquinho meio matuta, né? Jamais eu faria um cordel, jamais eu faria um repente, que nem o nordestino lá do sertão da Caatinga de fato. Eu não nasci lá, eu não teria essa vivência, eu não teria essa verdade para pôr no papel. Mas a maneira de ouvi-los, de entender o que eles cantam, viver na cidade, num contexto onde teve nordestinos, onde há nordestinos, fez com que eu me baseasse na poesia deles, mas eu também ponho elementos da minha vivência, de Guarulhos, de uma cidade grande. Esse é o meu destino, eu não pretendo mudar, escrevo desde menina, a vocês eu vou mostrar. A outra modalidade tem sua especificidade e o verso vai mais além. Eu comprei um cartão para embarcar no trem, sem cartão ninguém vai, sem cartão ninguém vem, tanto tem quanto dá, quanto tem. Nem é teu, nem é meu, nem vou dar a ninguém. É o bem, é o mal, é o mal, é o bem, é amém, é a reza, é amém, é Belém, é Jesus, é Belém, armazém é preço, armazém. Você cantando, pois cante bonito, não faça balaio, improvise também. Quem fura forte é trinchete, se tu não cantar o gabinete, não é cantor para ninguém. Guarulhenses conterrâneos, se atentem à poesia, de escritos espontâneos e contagiante alegria. A métrica é tortuosa, porém finda caprichosa, e a vocês eu digo amém. Queremos agradecer os colegas da profissão, a mesma finalidade representando o sertão. Pra quem conserva folclore vai a nossa gratidão, pois todo quanto tem feito cultiva na tradição.